Mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal afirma possuir vídeos do deputado federal Josimar de Maranhãozinho recebendo recursos desviados de emendas parlamentares para a saúde. Nas eleições deste ano, o parlamentar doou mais de 2,5 milhões de reais através do Partido Liberal para aliados que foram candidatos a prefeito. Quase metade das ligações para o SAMU e Imperatriz são trotes. E ainda, projeto do Ministério da Educação oferece qualificação profissional a jovens agricultores que não concluíram o ensino fundamental no Maranhão. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa falando sobre a operação da Polícia Federal realizada hoje pela manhã, que investiga o suposto esquema criminoso no Maranhão voltado ao desvio de recursos públicos da área da saúde. O alvo da operação é o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, suspeito de desvio de 15 milhões de reais de emendas parlamentares. Foi preciso usar vários envelopes para fazer o transporte da quantidade de dinheiro encontrada e apreendida pela Polícia Federal no escritório do deputado. Os agentes chegaram nas primeiras horas da manhã também à casa de Josimar de Maranhãozinho, aqui em São Luís. Essas imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma equipe cumpria mandados de busca e apreensão no local. A suspeita é que Josimar tenha desviado de abril até agora, mesmo em meio à pandemia, 15 milhões de reais em verbas destinadas à área da saúde. De acordo com as investigações, o esquema funcionava da seguinte forma: depois que os fundos municipais de saúde recebiam os recursos federais, as prefeituras firmavam contratos com empresas ligadas ao parlamentar. Quando o dinheiro desviado caía nas contas, ele era trazido para o escritório regional que fica nesse prédio, em um bairro da área nobre de São Luís. Os valores em espécie eram entregues nas mãos do deputado federal. Segundo a Polícia Federal, as entregas em dinheiro foram gravadas e anexadas ao processo. Estabelecimentos contratados pelas prefeituras eram de fachada, em que laranjas eram usados como parte da quadrilha. 98 agentes participaram da operação determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Além da casa e do escritório de Maranhãozinho, também foram cumpridos outros 25 mandados em outros pontos da capital e do interior, principalmente em municípios da região do Alto Turi, reduto eleitoral de Josimar. A Justiça determinou o bloqueio de 6 milhões de reais do patrimônio do parlamentar. Se condenado, as penas somadas podem chegar a 34 anos de prisão. Bom, pelas redes sociais, o parlamentar disse que foi surpreendido com a operação da Polícia Federal hoje pela manhã, que é um deputado com muitos serviços prestados ao Maranhão e sempre honrou seus compromissos. Disse estar colaborando com as investigações e que, no momento oportuno, vai dar todos os esclarecimentos necessários. Ele ainda lembrou que o inquérito é sigiloso, afirmando que ainda não sabe do que se trata. E o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que também é presidente estadual do PL, nas eleições do mês passado fez mais de 2,5 milhões de reais em doações a candidatos a prefeitos, apoiados através do partido. Um dos beneficiados pela doação foi o candidato a prefeito de São Luís, derrotado nas urnas, Duarte Júnior. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Josimar de Maranhãozinho, por meio do partido que preside no estado, o PL, concedeu valores altíssimos a candidatos apoiados por ele a prefeituras maranhenses. Entre eles, o candidato pelo Republicanos na capital São Luís, o deputado estadual Duarte Júnior. Para o candidato derrotado na eleição deste ano, foram doados mais de 2,2 milhões. Na região metropolitana, houve doação para outros 2 candidatos, Eudes Barros e Dr. Julinho, ambos do mesmo partido de Josimar, o PL, eleitos nos municípios de Raposa e São José de Ribamar. Foram repassados 100 mil e 160 mil, respectivamente, aos candidatos. Ainda na Grande Ilha, o candidato de Paço Lumiar, Fred Campos, que foi derrotado na eleição deste ano, recebeu a quantia de R$ 150 mil.
Na eleição deste ano, houve ainda o repasse para candidatos a prefeitos no interior do estado. A exemplo da irmã do deputado, Josimar de Maranhãozinho repassou o valor de R$ 450 mil à prefeita reeleita no município de Zedoca. Ainda na campanha deste ano, circulou um vídeo em que aparece Josimar de Maranhãozinho discursando para um outro candidato apoiado por ele no Maranhão. Foi durante um pronunciamento feito em um ato político na cidade de Governador Nunes Freire. Eu queria dizer, deputado, que o seu sentimento é o mesmo meu, de mudança desse município, de transformação dele. Políticos maranhenses comentaram sobre a operação da Polícia Federal. Um deles foi o também deputado federal Aloysio Mendes, que parabenizou a operação da PF. E a morte de um empresário na BR-135, mais precisamente no Campo de Peris, acende o alerta sobre o risco de assalto na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal pede atenção redobrada aos motoristas. As investigações em torno da morte de Bruno Oliveira Viana estão sendo conduzidas pela Polícia Civil. Dos 2 suspeitos de envolvimento no crime, um já está preso. O suspeito foi preso. Esse rapaz ele comete esse tipo de delito naquela região. Teria sido reconhecido também pela vítima, né? O latrocínio roubo seguido de morte foi registrado na madrugada da última segunda-feira. Bruno Viana trafegava pela BR-135 na altura de Campo de Peris, quando foi surpreendido por 2 homens em uma moto. A vítima foi baleada e teve os pertences levados. A mulher de Bruno, que também estava no veículo, foi quem dirigiu até o posto da PRF mais próximo, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos. Os crimes ocorrem com mais frequência em trechos onde a iluminação pública não existe ou é precária, como é o caso do Campo de Peris, o que acaba facilitando a ação dos criminosos. Por esta razão, a PRF tem intensificado as operações, como forma de coibir a onda de assaltos. O fato do Campo de Peris, ele não ter iluminação, o fato dele ser abandonado, digamos assim, no sentido de que não tem casa lá, não tem ninguém para ver, então se torna assim, um local com certa facilidade para bandido que usa algumas estratégias. Exemplo, alguns deles passam de canoa aqui na estiva e vão assaltar do lado de lá, porque na cabeceira da ponte da estiva é um local onde as pessoas param, às vezes para urinar, às vezes para descansar, às vezes para fazer alguma coisa ali e acaba às vezes sendo vítima de assalto. Em janeiro desse ano, o pastor José Antônio Saraiva foi morto durante um assalto também em Campo de Peris. O pastor e a família foram alvos de 4 criminosos após o carro em que viajavam apresentar pane mecânica. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao trafegarem por trechos como o de Campo de Peris, os condutores precisam redobrar os cuidados. Não parar em local escuro, não trocar de motorista ou para urinar outra coisa em local que seja perigoso, que não tenha ninguém, principalmente ali próximo da região da estiva, porque algumas pessoas ali daquela região sabem da rotina ali e acabam às vezes usando isso para cometer ilícitos na rodovia. Feito o alerta, então, você que acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco o número de trotes aumentou em Imperatriz durante a pandemia. Até já. Estamos de volta e atenção para esse recado importante que eu tenho para você. Para ser muito melhor para você, a Equatorial trabalha todo dia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, nossos canais digitais. Quer ter mais praticidade sem precisar sair de casa? Então fique ligado. Pelo WhatsApp da Claro, você informa falta de energia, pede segunda via, se cadastra no Tarifa Social, além de outros serviços. Para conferir, anote aí o número 98 255 0116. Vou repetir, 98 255 0116. Se você preferir, pode também baixar o aplicativo no iOS ou Android. E para mais serviços, acesse o site equatorialenergia.com.br. E aí, aprendeu como falar com a Equatorial sem precisar sair de casa? Agora passe essas informações para amigos, vizinhos e para o pessoal da sua família. Equatorial trabalhando todo dia para ser muito melhor para você.
Olha, você vai ver agora que quase metade das ligações para o SAMU em Imperatriz são trotes. E essa brincadeira, sem graça alguma, aumentou, acredite, durante a pandemia do novo coronavírus. 40% das ligações recebidas são trotes. Mesmo durante a pandemia, o número de trotes aumentou. Maio de 2020 foi o mês que foi registrado mais trotes, com 1.608 ligações. O prejuízo causado no serviço é incalculável. Muitas vítimas podem deixar de ser atendidas porque os profissionais estão com as linhas ocupadas com esse tipo de brincadeira de mau gosto. A situação é ainda pior quando a equipe desloca uma ambulância e, ao chegar no local, não existe ocorrência. Quando uma pessoa liga para o SAMU, um atendente faz uma triagem das ocorrências e as encaminha para os médicos de plantão, que já começam o atendimento por telefone. Quando se trata de um trote, todo o trabalho é perdido. Nós temos feito várias ações educativas no ano passado, porém, esse ano nós suspendemos devido à pandemia. Mesmo com a pandemia, tivemos em torno de 15 mil trotes durante janeiro a outubro. Em 2019, o SAMU realizou uma ação nas escolas com o personagem Samuzinho, um boneco de tamanho natural, levando informações educativas para alertar sobre os danos que causam os trotes. Mas, devido à pandemia, a ação foi suspensa. A coordenadora, Kelma Costa, deixa um recado aos pais e às crianças. Que os pais eduquem as crianças, conscientizando sobre os danos e o prejuízo que traz para nós do SAMU e para as vítimas que precisam, que às vezes a viatura se desloca e chega lá, não é realmente o que foi solicitado. Pior que tem adulto que também faz isso, acha que está fazendo graça. Durante reunião na tarde de hoje, na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 na Câmara Federal, o secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula, destacou a importância do Ministério da Saúde em coordenar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Qual é o ponto do Conselho Nacional de Secretários de Saúde? Primeiro, incorporar todas as vacinas disponíveis, que sejam eficazes e seguras. Em segundo, ter o horizonte de 2021 para imunizar toda a população brasileira, ou um número máximo de pessoas possíveis. E terceiro, que isso seja algo coordenado pelo Ministério da Saúde. Se isso não for coordenado pela União, a gente pode correr o risco de ter pessoas sendo imunizadas com doses de vacinas distintas. Qual é a consequência disso para a vida das pessoas? A gente não sabe porque não tem estudo. Bom, e de acordo com dados da Secretaria de Saúde aqui do Maranhão, nas últimas 24 horas foram registrados 369 novos casos da Covid-19 aqui no Maranhão. E ainda 6 pessoas morreram por complicações da doença, infelizmente. A assessoria do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, divulgou nota informando que o estado de saúde do prefeito é estável, sem grandes complicações. Desde ontem, Fábio Gentil está hospitalizado em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, depois de ser diagnosticado com a Covid-19. A Polícia Militar reforçou a segurança nos principais centros comerciais de São Luís neste mês de dezembro, para garantir a tranquilidade dos consumidores durante as compras de Natal. É natural que a chegada das comemorações de fim de ano, o centro comercial fique bem mais movimentado. O fluxo de pessoas maior requer também ações específicas para um ambiente mais seguro. Com o aumento da movimentação, surge a necessidade de desenvolver estratégias de segurança. É por isso que o policiamento no centro da cidade foi reforçado. Um efetivo de mais de 600 policiais já está cumprindo escalas na região central de São Luís. O policiamento misto, motorizado através de viaturas ou motos e também a pé. O comandante de policiamento metropolitano, Coronel Aritanã Lisboa, diz que em horários específicos há também policiais em bicicletas. Nesse período nós vamos redobrar o policiamento, tendo uma possibilidade de termos 600 policiais envolvidos diretamente nessa ação. Há recomendações de algumas atitudes que auxiliam na segurança. Manter todos os objetos pessoais, como carteiras, pochetes, celulares, bolsas, à frente do corpo. O Gabriel veio de outra cidade, mas já sabe bem como fazer para não se tornar alvo fácil de criminosos. Sim, eu botei ela aqui com medo de roubo
E porque nas costas eles podem abrir que a gente nem vê, né? E aqui na frente a gente está pelo menos tendo cuidado, mas mesmo assim acontece o roubo. Não carregar objetos de valor, grandes quantias em dinheiro ou cartões de crédito, se não houver necessidade, também fazem parte das dicas. O ideal é que a pessoa utilize sempre cartões, né, para fazer suas compras, não ande grandes volumes de dinheiro, que com certeza ela vai conseguir evitar ser assaltada. Muito bem, agora um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que jovens de Caxias foram incluídos em programa do Ministério da Educação. Até já. De volta agora falando de futebol, jogando fora de casa, o Sampaio Corrêa perdeu para o América Mineiro pela Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado negativo, o time maranhense permanece no G4. Cobrando o pênalti, Marcelo Toscano marcou logo no comecinho do jogo para os donos da casa. O Sampaio chegou ao empate com esse golaço de Caio Dantas, artilheiro da Série B. Na etapa final, os donos da casa conseguiram marcar com Felipe Azevedo e conquistaram os 3 pontos. O próximo jogo do Sampaio é na sexta-feira contra o Operário no Paraná. Mudando de assunto, em Caxias, jovens de baixa renda estão recebendo qualificação profissional para a agricultura familiar. Parte desse esforço está sendo apresentada no município durante a Feira Projovem. Alunos e professores presentes no evento satisfeitos com o resultado. Coco babaçu e seus derivados, cultivo de hortaliças e o uso alternativo do piqui foram temas de alguns projetos desenvolvidos pelos alunos. A feira serviu para mostrar o que eles aprenderam por meio do programa e a dedicação de cada um, apesar das dificuldades que vivem no campo. A aluna Fernanda Kesse, da Unidade Escolar Municipal Renato Villanova, do povoado São Pedro, zona rural, ganhou uma homenagem durante o evento por seu desempenho e dedicação nas atividades. O programa era o apoio que precisava para seguir em frente nos estudos. Eu gostei muito, foi legal, importante, estou muito feliz. O programa implementado pelo Ministério da Educação através das secretarias de educação de cada município beneficia jovens na faixa etária de 18 a 29 anos que atuam na agricultura familiar, residem no campo, sabem ler e escrever, mas não concluíram o ensino fundamental. Por meio do Projovem Campo, é possível desenvolver políticas públicas e criar novas oportunidades de escolarização a esses jovens agricultores que muitas vezes são excluídos do sistema. Trabalhamos 2 anos nesse Projovem Campo com os professores e hoje aqui a feira demonstrando o que é que o aluno é capaz de fazer. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens ao vivo da movimentação na Avenida Daniel de Latouche, aqui em São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia, boa noite e até amanhã.